Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus. Segunda-feira, 15 de julho. Já passamos a metade do mês de julho de 2024, segunda-feira. Estamos aqui mais uma vez para nós juntos continuarmos o nosso estudo do livro do Evangelho de João. E eu quero convidar você que está conosco a pegar sua Bíblia, pegar suas anotações, ter o hábito de conferir na Bíblia aquilo que nós vamos ler, aquilo que nós vamos analisar, estudar, porque a gente tem que conferir, né? A gente não pode sair acreditando em tudo que fala, e porque também pode haver algum equívoco, algum erro, então vocês aí vão me ajudando, amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos nesta noite, porque tu és maravilhoso, santo e poderoso. Agradecemos a ti, Senhor, porque tu és bom, porque mais uma semana se inicia na tua presença. Tivemos ontem um culto de Santa Ceia, onde o Senhor tem feito milagres em nossas vidas. Estamos, Senhor, aguardando ansiosamente teu retorno. Usa-nos para alcançar vidas com tudo isso que o Senhor tem nos ensinado. Nos transforma, Senhor, e que nós possamos ser agentes, agentes da tua palavra, discipuladores, evangelistas, amigos, irmãos, servos, conforme a tua palavra nos ensina. Senhor, nessa noite eu oro, tira toda a distração da nossa mente. Senhor, toda a tristeza, toda a dor, aqueles que estiverem aflitos, tiverem sentido dores, Senhor, visita com cura física, cura espiritual, Senhor, cura na alma, nas emoções, na mente, cura o físico também, porque o Senhor ainda é o mesmo Deus. O Senhor é o Deus que salva, mas é o Deus também que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo. Faz milagres, Senhor, eu lhe peço para a glória do teu nome, pela misericórdia que o Senhor tem sobre nossas vidas. Visita, Senhor, aqueles que estão com o coração desesperado nesta hora, trazendo a tranquilidade e a paz que excede o entendimento que só o teu amor, a tua presença pode dar. Nos dá entendimento nesta noite, ministra de forma específica, mas também de forma coletiva, Senhor. O Senhor é um Deus de relacionamento e nós cremos e te louvamos. No nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos estudando o Evangelho de João. Eu quero. A gente vai voltar um pouquinho em um versículo que a gente deveria ter falado na última vez, mas eu pulei. E eu anotei uma explicação aqui e eu quero voltar com vocês, que fala sobre Jesus se referir a ele mesmo como Filho do Homem. Evangelho de João, o capítulo é o primeiro, finalzinho do capítulo primeiro. A gente vai voltar um pouquinho só para a gente explicar isso, porque eu esqueci da última vez que a gente conversou. Eu até anotei aqui para não esquecer de novo. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo. Nós vamos ler o versículo 50 e o 51. Abre a sua Bíblia, tá? E acompanha com a gente. Jesus disse: Você crê porque eu disse que ouvi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: Digo-lhes a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nós falamos que essa referência aqui, que Jesus fala sobre subir e descer, os céus abertos, subir e descer, a gente falou sobre Gênesis 28, 12, que fala sobre Jacó. Quando Jacó dorme, e ele tem a visão de uma escada que ligava céus e terra, e ele via anjos subindo e descendo, né, ligava os céus e a terra. E essa escada é o Senhor Jesus Cristo. Só que aqui no finalzinho ele fala assim, olha, subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa expressão Filho do Homem, a gente vai ver Jesus falar muitas vezes no Evangelho de João, e a gente vai ver isso
no Novo Testamento em muitas situações, principalmente Jesus se referindo a ele mesmo. Agora, por que que Jesus se refere a ele como filho do homem, tá? Essa aqui é a primeira vez que Jesus se refere a ele mesmo como filho do homem. Ele está falando sobre ele. Então, a gente vai tentar entender um pouco desse significado aqui. Para a gente conseguir entender um pouco, a gente vai ter que recorrer lá no livro de Daniel. Pega a sua Bíblia, vai lá em Daniel, capítulo 7. Daniel é um livro profético, tá? Ele é também um livro que a gente fala que é escatológico, que fala que ele não só o último livro da Bíblia, né? Como nós conhecemos, que fala sobre as últimas coisas, mas Daniel também faz isso. Daniel ele conta umas coisas sobre quando eles chegam, são levados por Nabucodonosor, quando eles são presos, seus amigos são lançados na fornalha. Todas essas coisas Daniel fala, mas Daniel também fala coisas igual Apocalipse fala, que é o nosso último livro da Bíblia, sobre coisas que ainda iriam acontecer. Ele tem visões extraordinárias. Daniel capítulo 7, versículo. Vamos ler o versículo 13 e o 14. Daniel 7, versículo 13 e 14. Diz o seguinte: Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Daniel estava tendo a visão aqui, uma visão do cumprimento da palavra, das promessas do Senhor, promessas que nós temos lá no livro de Apocalipse, quando fala que nós vamos ter novos céus e nova terra, que o Senhor Jesus vai reinar sobre toda nação, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Daniel aqui ele se refere que ele vê alguém semelhante ao Filho do Homem. Daqui por diante, Jesus vai começar a se referir a ele como Filho do Homem. Então a gente entende, tá? Que Jesus está apontando para essa profecia lá que Daniel fez no capítulo 7, que Daniel, né, conta em capítulo 7, porque Daniel entra em oração, ele tem sonhos, sonhos assim de revelação, sonhos proféticos, e ele pede ao Senhor que o Senhor o faça entender esses sonhos, porque ele não estava entendendo o que ele estava sonhando, as visões que o Senhor estava dando para ele em sonhos. E o Senhor vai depois dar a interpretação. Se você seguir aí no próprio Daniel 7, do versículo 15 em diante, depois você dá uma lida, tá? A gente não vai ler, ele começa a ter a interpretação do sonho. O Senhor dá a interpretação a ele desse sonho. Então, Daniel aqui, ele vê Jesus. Ele vê Jesus, que ele recebe aqui, olha, versículo 13. Em minha visão à noite vi alguém semelhante ao filho do homem, vindo com as nuvens dos céus. Jesus, quando ele sobe aos céus, né? Jesus ressuscita e sobe. Antes disso que ele fala que ele vai voltar. Os anjos viram para os apóstolos que ficam olhando assim e falam assim: O que que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar nas nuvens. Então, aqui, o que Daniel está dizendo aqui são coisas proféticas que ainda vão acontecer. Ele fala: vindo com as nuvens dos céus, ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Versículo 14: Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Então, Daniel está falando aqui do reinado de Jesus. Então, por que que Jesus se refere a ele como filho do homem? É uma das expressões usadas que ele vai usar, né? Mas uma expressão que o profeta Daniel usa porque foi o que ele viu, tá?
Outra parte que a gente vê o próprio Jesus declarar, vai lá em Mateus, capítulo 26. Então, você, quando lê agora na sua Bíblia, e vai falar assim: ah, filho do homem, mas que treino é esse? Que negócio é esse? É por causa lá da visão, né? Mesmo que tenha sido em sonho, da revelação, vamos dizer melhor, que Daniel teve num sonho que o Senhor deu a ele. Mateus 26, o versículo é o 64. Mateus é facinho de achar. Versículo 64. Mateus 26, versículo 64. Capítulo 26, verso 64. Diz assim: Tu mesmo disseste, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. A mesma forma que, exatamente a visão que Daniel teve lá, capítulo 7, versículo 13. Então, aqui quem está falando é Jesus, tá? Lá em Daniel, quem estava falando era Daniel. Aqui o próprio Jesus está dizendo que vai chegar uma hora que eles vão ver Jesus assentado à direita do Todo-Poderoso, do nosso de Deus, e vindo sobre as nuvens do céu. É o próprio Jesus indicando quem ele é. Então, essa semelhança dos dois textos não tem como a gente tirar. É uma semelhança imensa. Você pode até anotar na sua Bíblia essa referência de semelhança de Mateus 26, 64 com Daniel 7, 13. Você pode anotar na sua Bíblia, vai ficar mais fácil, né? Depois, quando você ler e pensar, por que que eu tô com isso aqui rabiscado? Quer ver? Ó, volta lá para Daniel 7, 13. Vamos comparar esses versículos para ver se tem referência. Daniel 7,13, ele fala: Em minha visão à noite vi alguém semelhante ao Filho do Homem vindo com as nuvens dos céus. O que é que Jesus fala aqui em Mateus 64, finalzinho? Mateus 26, versículo 64, finalzinho. E vindo sobre as nuvens do céu. Ó, tá? Jesus está chamando para ele essa profecia. Lá em Daniel, voltando, 7,14 diz assim: olha, ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não se acabará e seu reino jamais será destruído. Então a referência é muito parecida. Jesus chama para ele esse filho do homem, essa expressão. Ele identifica que ele é esse filho do homem, tá? A gente leu aqui também Daniel 7,14. A gente já leu, você está vendo anotado aí na sua tela, no seu celular ou no seu computador. Eu não sei onde é que você está assistindo. Eita, Jesus, passei aqui. Vamos voltar. Não sei onde é que você está assistindo, mas aí, essa tela aí, a gente já leu Daniel 7,14. Então, se há um que pode se enquadrar nessa descrição de filho do homem, é Jesus Cristo. Outro que vai usar essa expressão filho do homem é Estevão. Vai lá em Atos, capítulo 7. Atos é Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. Você está em João, né? Nós estamos estudando o Evangelho de João. É o próximo livro da sua Bíblia. Atos 7:56. Estevão é um jovem que vai ser o primeiro mártir da igreja no Novo Testamento. Ele é o primeiro mártir. O que que é mártir? Pessoa que morre por amor a Cristo, é assassinado por falar de Jesus, por pregar, por amar Jesus, tá? 7:56. Isso, 7:56 diz o seguinte: E disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Ok? Então, o nosso querido, amado Estevão teve a visão
que nós teremos, que nós veremos. Ele viu, um pouco antes de morrer, essa visão de Jesus à direita de Deus. Então, quando você vê no Novo Testamento a referência Filho do Homem, saiba que é por isso. A visão que Daniel teve lá, no seu sonho, a revelação que ele teve, se refere a Jesus. Então, Jesus vai falar várias e várias vezes. Ele vai se referir a ele mesmo como Filho do Homem. Eu fiquei devendo isso, porque eu falei que a gente ia ver e me esqueci. Amém? Glória a Jesus. Vamos voltar para onde a gente estava. João, vai lá, volta para João. Vou botar aqui na tela para vocês. Nós estamos em João, capítulo 2, versículo 12. João 2, versículo 12. Agora Jesus vai purificar o templo. Jesus pegou, estava num casamento, a gente viu na última vez. Acontece o primeiro milagre de purificação, de primeiro milagre no casamento que ele transforma água em vinho, né? Que eu falei purificação e continuei. Ele transforma a água em vinho, primeiro milagre. Então, João 2, 12 até o 25 que a gente vai ler. Acompanha aí na sua Bíblia. Vamos lá. Jesus purifica o templo. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu: destruam este templo e eu levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia todos. Não precisava que ninguém lhe dissesse testemunha a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Aleluia. Lembra aí, volta aí a sua mente, Jesus estava numa festa de casamento, tá? Lá em Caná da Galileia. Lembra disso? Faz uma volta aí na sua mente que você vai lembrar. Ele estava numa festa de casamento, acontece o primeiro milagre. No versículo 12 da sua Bíblia, diz que Jesus desceu a Cafarnaum. Então ele está saindo, tá? A gente precisa e pode, e é muito bom a gente se atentar a detalhes que geralmente quando a gente lê batido, não presta atenção. Jesus está mudando de uma cidade para outra. Ele estava lá em Caná da Galileia, numa festa de casamento. Agora ele está indo para Cafarnaum. Ele vai, diz aqui que ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Então, o pessoal todo que estava lá na festa de casamento, da família dele, mais os discípulos, desceram com ele. E ali eles vão ficar em Cafarnaum durante alguns dias. O que é que vai acontecer? Quando começa a chegar a época da Páscoa judaica, começa a ter movimento no templo. Quem estudou com a gente Êxodo lembra o que que é a Páscoa, né? A Páscoa é o momento em que o povo vai ser liberto do Egito. O
Senhor prepara lá no Êxodo, diz que eles têm que celebrar a Páscoa, diz tudo que tem que ser feito e avisa para eles: olha, amarra o seu cinto, a cintura, calça o seu sapato, a sua sandália, cajado na mão, prepare-se para sair do Egito. O pessoal come ainda com a carne no estômago, eles saem do Egito. Acontece a primeira Páscoa. Daí por diante, eles vão continuar celebrando isso, assando, né, o animal ali que eles têm que assar, comendo as ervas amargas, o pão com ervas amargas, para trazer a memória de onde Deus os tirou. Lembra que a gente tem memória curta? Então a gente precisa repetir certas coisas para lembrar, inclusive para também passar para outras gerações que não viveram isso. Então eles estavam fazendo isso, saem lá do casamento, a família de Jesus, mais os seus discípulos, passam os dias ali. Depois eles vão sair para Jerusalém. Eles ficam um pouquinho em Cafarnaum, a gente não sabe aqui se aconteceu alguma coisa ou não, porque o Evangelho de João não fala, mas ele vai sair de Cafarnaum para ir para Jerusalém. Ele está mudando de cidade, tá? Acompanha aí. Ele está indo, por que que ele está indo para Jerusalém? Por causa da Páscoa. O que que acontece? Vai ter um grande movimento ali. O povo vai começar a chegar. Lembra que o povo tem que fazer? Existe uma festa religiosa importante, a Páscoa é muito importante. O povo vai lá para o templo e cada um vai vindo aonde pode. Ó, Jesus está vindo de Cafarnaum. Talvez outros viessem da Galiléia, outros, sei lá, de outra cidade, outros de outro lugar. Iam peregrinando até lá, onde eles moravam, e iam lá para poder fazer o seu sacrifício e celebrar a Páscoa. Então, eles precisavam, quando chegava lá no templo, seguir algumas regras. Quando a gente estudou Êxodo, algumas partes já falava para a gente não foi para Levítico, mas já fala ali que o animal ele tinha que ser é, perfeito, ele não podia estar machucado, ele não podia ser cego, ele não podia ser manco, tinha um animal específico, não podia estar manchado. Para cada situação, era um animal. Se a pessoa era muito pobre, ela podia ofertar rolinhas. Se a pessoa tinha mais condições, ela fazia uma oferta de uma ovelha ou de um cabrito, e assim por diante. Então, era adaptado conforme as posses da pessoa, tá? O que que acontece? Tem um templo, ó, acompanha comigo, não dorme não, viaja aí comigo, tá? Tenta acompanhar o raciocínio que vai ficar mais fácil para você entender por que que Jesus ficou tão bravo. Tem gente que lê isso aqui e pensa assim: ora, Jesus ficou bravo demais. Ele foi derrubando mesa, ele jogou dinheiro para tudo que é lado, ele fez um chicote, ele ficou tão bravo que aqui fala que ele fez um chicote. No versículo 15 fala assim: ó. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. Então ele soltou os animais, jogou o dinheiro no chão e ficou muito bravo ali. Então tem gente que lê isso e pensa assim: se Jesus ficou bravo desse jeito, eu também posso ficar. Só que a gente precisa entender o que tem por trás ali. Depois você não vê Jesus mais agindo dessa forma, tá? Então acompanha comigo o raciocínio. As pessoas estão indo para lá, cada um leva o que pode. Da distância que vem, cada um de um lugar. Quando chegava lá, a pessoa precisava se adaptar às regras. Tinham que fazer conforme as leis que Moisés passou para o povo. Deus passou a lei para Moisés e Moisés passa a lei para o povo, lembra? Então o pessoal tinha que fazer exatamente como Moisés tinha ensinado. Aí o que que acontece? Imagina você saindo lá de Cafarnaum. Você estava lá na festa do casamento, você faz parte lá da família, amigo do pessoal lá do casamento, está lá no meio dos discípulos, e você está indo para Jerusalém para participar da Páscoa. Você está levando a sua oferta. Ou, se você não tem oferta, você está levando um dinheiro para poder comprar alguma coisa que você vai ofertar dentro do que você pode, mas você vai ter que ofertar alguma coisa, tá? Quando chega no templo, o que que vai acontecer?
O que você está trazendo para ofertar precisa ser analisado por alguém de autoridade. Alguém ali do templo vai ter que analisar a sua oferta, ver se, no caso da ovelha, se a sua ovelha está cega, se ela está manca, se ela tem mancha, se ela tem, sei lá, o peso, o tamanho, dentro das características que precisavam ter para ser ofertada ao Senhor, não podia ser qualquer coisa. Se você está ofertando a pomba, tá? Para quantas pessoas da família? São quantas pombas? O tamanho da pomba, a cor da pomba, tinha que seguir toda uma regra. Lembra que o povo tá, eles estão vindo de uma cidade, muita gente vem de uma cidade para outra. Alguns iam até com moedas que não eram aceitas no lugar, então tinha até um câmbio, tá? É igual você trocar dólar para real, para euro, tinha um câmbio. Então eles levavam o que tinha, chegava lá para poder negociar, tinha que trocar. E o câmbio ali tinha que ser respeitado, tá? Então você está lá com a sua oferta, você está diante, imagina que você está diante do responsável ali para verificar isso. O que que acontece? Ao invés da pessoa que está analisando a sua oferta ser justa dentro da lei e olhar e falar assim, realmente e tal, seu animal, tá tudo ok ou não tá. Eles aproveitavam da situação para tirar proveito, para ganhar alguma coisa com isso. Você viajou, seu animal, quando você comprou, quando você cuidou, você com todo o coração preparou seu animal para ofertar ao Senhor. Quando você chega lá, o animal perdeu o peso. Ele está cansado. Se ele veio andando, deu ruim. Machucou a pata. Pode ter dado um monte de problema. Você veio com a moeda que não funciona ali no tempo, você vai ter que trocar, ter que usar o câmbio do lugar. Então, o que que eles faziam? Eles começavam a ganhar lucro, ter lucro com isso. Não era só o intuito de orientar o povo e fazer conforme a lei de Moisés. Não. Eles viram nessa situação uma forma de ganhar dinheiro, era proveito. Meu esposo, o presbítero John está aqui. Aí ele traz a oferta dele. Eu chego e olho e eu vejo uma chance de ganhar, tirar um proveito da situação. Eu vejo que a sua ovelha até passava, mas não vou deixar passar, não. Aí o que que acontece? Ele fica preocupado, porque ele viajou dias para ofertar ao Senhor, para participar da Páscoa. O que que acontece? Eu digo para ele assim: olha, a sua ovelha está magrinha demais. Você não devia ter feito isso, né? Viajado dias com ela andando, não vai dar. Aí ele vira para mim e faz assim: e o que que eu faço agora? Eu não posso voltar sem ofertar ao meu Deus. Eu viajei todo esse tempo para cá. Aí eu, esperta que sou, digo para ele assim: olha, eu tenho uma ovelha aqui. Já está avaliada, está certinha, correta, preparadinha para você. Ela está dentro dos padrões que Moisés ensinou. O que que ele faz? Ele quer ofertar ao Senhor. Ele vai comprar a ovelha. Eu ganho dinheiro com a ovelha e fica tudo certo. E ele fica com a ovelha que ele tinha. Eu posso cobrar o preço que eu quiser na ovelha. Eu posso usurpar ele. Ele chega com uma moeda que não é aceita. Aí o que que acontece? Por quê? O templo ele tinha o próprio peso. As leis tinham o próprio peso. Quando Israel foi instituído lá no deserto, tinha o próprio peso, tinha ciclos de prata, tinha seu próprio peso. Então não dava para chegar com uma moeda. Ah, quanto é, né, a ovelha? Tantas moedas. Ah, eu tenho essa aqui, tem tanto. Você tem algum desse valor? Não vai dar. Você vai ter que ir lá no câmbio trocar pelo ciclo, que é a moeda corrente do templo. Aí eu ia lá trocar, pegar o ciclo lá, o valor que fosse, voltar e ir lá comprar a ovelha para poder sacrificar e ofertar ao Senhor. Você está conseguindo acompanhar a revolta de Jesus? Literalmente, as portas do templo, ou até o entorno do templo, virou um comércio ambulante. Então, quando a gente lê aqui, vai lá, olha só, versículo 14. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ó, que eu falei, vendendo bois, ovelhas e pombas.
e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Foi o que eu falei do câmbio. Trocava dinheiro, você ia lá, comprava o que você pudesse, o que você queria comprar, para se adaptar às regras que eles estavam falando ali. Versículo 15. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Então ele saiu soltando tudo, né? Ele foi soltando tudo. Espalhou as moedas dos cambistas, olha o câmbio que eu falei, tá? E virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, dizem: tirem estas coisas daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Não tinha o intuito de ajudar ninguém. Tava o intuito de tirar vantagem. Então a porta do templo tinha virado um comércio e uma exploração, porque eles pegavam e exploravam o povo, né? Exploravam as pessoas vinham de longe ou de perto, ou que fosse, ofertar ao Senhor e eram na cara grande exploradas. Então essa exploração não é nova. Você vê exploração hoje, isso não é novidade. Então, essa ira, essa raiva, essa ação que Jesus teve, ele estava cuidando do templo e ele entendia que, além de fazer o comércio, estava explorando as pessoas. Ninguém estava ali mais com o intuito de adorar ao Senhor, de relembrar que foram livres da escravidão do Egito. Já tinha, ninguém mais estava lembrando disso. As pessoas que iam ofertar, com certeza, tinham pessoas ali com coração para ofertar mesmo ao Senhor, e lembrando, o Senhor nos livrou lá do cativeiro, lá da escravidão. Quantas vezes, não é? Pessoas vêm com coração grata ao Senhor e não são recebidas da forma que deveriam receber, e você fica pensando, meu Deus, mas isso é antigo. O ser humano é pecador. Então, essa passagem não nos dá respaldo para sairmos ficando bravos com as coisas. Ficamos irados, sair virando as mesas, ficar ignorante, pegar alguma coisa, fazer de chicote. Não nos dá respaldo a isso. Que você percebe que quem cuidou, quem tomou essa atitude foi o Filho de Deus, o dono da casa. Jesus vai organizar a casa. Jesus está organizando o templo do Pai. Ele está chegando na casa do Pai. Ele tem total autoridade para fazer isso. Então a gente não pode usar essa passagem para ser uma pessoa incontrolável. Jesus não foi incontrolável aqui. E ele tinha total autoridade para fazer isso. Jesus aqui, quando ele faz isso, depois os apóstolos vão lembrar que vão trazer, isso vai ser trago à memória deles. Abre aí no Salmo 69:9. Salmo 69, versículo 9. A gente abre juntinho, aqui é assim. Você abre daí, eu abro daqui. 69, versículo 9. Pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daquele que te insultam caem sobre mim. Estavam insultando a Deus ali. E Jesus sentiu esses insultos caindo sobre ele. Então os apóstolos lembraram do Salmo 69, pois o zelo da tua casa me consome. Se você quiser marcar aí, escrever na sua Bíblia, no versículo 17, o finalzinho fala assim, ó. Versículo 17 diz: Seus discípulos lembraram-se que está escrito: O zelo pela tua casa me consumirá. Essa referência aí está em Salmo 69:9. Então, depois de Jesus ficar bravo assim, os judeus perguntam para ele: Que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova de sua autoridade para fazer tudo isso? Lembra que a gente falou sobre sinais? Que os sinais apontam que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus tem autoridade? Os judeus sabiam disso, então pedem para ele um sinal.
Mostra pra gente que você tem autoridade para ficar fazendo isso que você está fazendo no templo. Não era qualquer um que podia chegar ali e derrubar as mesas dos cambistas, soltar os animais e querer organizar, não. Eles sabiam que se Jesus tomou essa atitude é porque ele tinha autoridade. Lembra que eu falei que não era qualquer um que ia fazer isso? Jesus faz isso porque é a casa do Pai? Eles pedem um sinal. Aí Jesus fala assim, ó, no versículo 19. Jesus lhes respondeu: Destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. A gente, quando estudou os sinais, a gente falou sobre isso. Volta lá no vídeo do YouTube que você vai ver. Versículo 20. Os judeus responderam: Este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. 46 anos, acho que vai ser em 3 dias? Mas Jesus estava falando era do seu próprio corpo, do templo. Ele ia levantar em 3 dias. Quando Jesus faz essa afirmação, o que que Jesus está fazendo? Ele está fazendo ele está falando de forma profética. Ele está anunciando antecipadamente a sua crucificação e a sua ressurreição. Só que eles não entenderam, tá? Inicialmente, Jesus vai falar muito em parábolas, ele vai falar com exemplos, com metáforas, mas já mais para o final do Evangelho de João, ele já vai ser mais claro. A gente vai ver que Jesus vai ser mais claro com os discípulos. Então, aqui, quando Jesus fala que ele levantaria este templo em 3 dias, é uma mensagem profética que ele está fazendo. Ele está pré-anunciando a sua crucificação e a sua ressurreição. Eu derrubo e levanto em 3 dias, tá? Quando isso acontece, o que que Jesus quer dizer? Que no momento que é derrubado e levantado, este templo aqui físico já não vai ser mais um lugar de adoração. O lugar de adoração agora sou eu. Tem que adorar a mim. Eu sou o foco da adoração. Então Jesus está anunciando, ele já está começando a anunciar a sua mensagem da crucificação e ressurreição dos mortos. Nesse momento aqui de João, em João capítulo 2, Jesus começa especificamente o seu ministério. Aqui está iniciando o ministério dele, o ministério que daqui para frente a gente vai estudar. Ele faz o primeiro milagre, chega lá em Jerusalém, ele inicia o ministério dele. Aonde Jesus inicia o ministério dele? Em Jerusalém. Louvado seja Deus, né? Tinha que ser em Jerusalém. Ok? Até aí, todos vivos? Glória a Jesus. João capítulo 3 diz assim, vamos lá, o encontro de Jesus com Nicodemos. Gente, eu estava assim ansiosa para chegar aqui no encontro de Jesus com Nicodemos. Eu amo essa passagem, amo essa passagem. Amo essa passagem. Glória a Deus, Bianca. Aleluia. Vamos lá, João 3, versículo 1 diz: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Olha só, Nicodemos, ele era um fariseu. A gente vai ver o que é ser um fariseu, tá? É alguém que conhece da lei. Mas olha que coisa interessante aqui, antes da gente continuar. Você vê que quem conhece a lei, quem conhece a palavra, quando a gente fala conhecer a lei, é a palavra da época, tá? É como se fosse a Bíblia da época, não tem o Novo Testamento. Como se fosse só o Antigo Testamento. O Novo Testamento não estava pronto. Nicodemos, ele era fariseu, então ele conhecia. Você percebe, preste atenção, que todos que conhecem da lei, quando eles vão falar com Jesus, eles pedem sinal? Ou eles falam, ou pedem um sinal, ou eles dizem assim: o Senhor faz um sinal. Esse sinal que você faz só pode vir de Deus. Eles usam essa palavra sinal. Por quê? Porque eles estavam aguardando o Salvador, o Messias. Ok? Aquele que viria reinar, né? Vamos lá, continuando. Versículo 3.
Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nesse momento até aqui. Gente, o que que é um fariseu? Quem já tem mais tempo, um pouco mais de tempo na igreja, pegou até uma certa antipatia, talvez, com os fariseus, né? E a gente fala, que a gente vê Jesus brigando muito com os fariseus, chamando a atenção dos fariseus, chamando fariseus de hipócrita. Então, alguns pegam uma certa antipatia de fariseu, mas, gente, não tinha só gente ruim como sendo fariseu, não, tá? Fariseu era um mestre da lei, né? Sim, Bianca, são os religiosos. São pessoas que conheciam a lei, que ensinavam. Vamos, assim, comparar um pouco como se fosse um teólogo de hoje, alguém que estuda teologia bíblica, porque estudar teologia é uma coisa muito ampla, né? Teologia quer dizer estudo de Deus, então você pode estudar Deus, que a gente crê, e os outros deuses, tá? Não vamos nos aprofundar, mas é mais ou menos isso aí. Mas imagina alguém que é muito fera, conhece muito da Bíblia, da palavra de Deus, das línguas que foram escritas, conhece tudo, sabe tudo. Se você perguntar, ele sabe. E eles ensinavam, eram como se fossem os professores, eles eram os mestres. Como se fosse, não, eles eram os mestres do ensino. As pessoas, os homens chegavam até eles, sentavam e eles ficavam ensinando, falando, e eles tinham dúvidas, iam perguntar para eles, eles orientavam. Então, o fariseu era alguém que sabia. Por isso que Jesus vai cobrar certo entendimento aqui de Nicodemos. Quando Jesus fala com Nicodemos, a gente vai ver que ele vai começar a cobrar um entendimento dele. Como assim você não está entendendo? Ele não cobra esse entendimento de quem não é fariseu, de pessoas comuns. Ele não vai cobrar isso deles. Mas ele cobra de Nicodemos. Todos os fariseus eram ruins? A gente já falou que não. Exemplos de bons fariseus. Paulo era um fariseu. Depois que Paulo se converteu, ele se tornou um bom fariseu. Antes ele não era, né? Antes de se converter, ele era um fariseu, tão fariseu, guardava tanto a lei, que ele perseguia os cristãos e tinha muito sangue de cristãos na mão dele. Até ele ser impactado com o encontro com Jesus. Ele é impactado quando ele vê Jesus, quando ele encontra Jesus, Jesus encontra ele, né? Ele vê a luz e Jesus fala com ele, porque você me persegue? Ele, quem que está falando? Quem é o Senhor que está falando? E fala, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Dali por diante, Paulo passa a ser um bom fariseu. Mas antes, Paulo não era um bom fariseu. Então a gente tem Paulo, um fariseu, né, que achava que estava fazendo a coisa certa e estava fazendo errado. E Paulo, quando encontra Jesus, ele vê que, opa, eu posso continuar sendo fariseu, mestre da lei, mas agora eu vou fazer o jeito certo. Não é o que eu estava entendendo. Outro fariseu que era um bom fariseu era Gamaliel. Quem era Gamaliel? Era um fariseu que ensinava da palavra e Paulo aprendeu com ele muita coisa. Paulo foi aluno de Gamaliel. Então, são algumas pessoas que eram fariseus, que eram bons fariseus, tá? Então, a gente tem geralmente uma perspectiva negativa dos fariseus. Não é sempre assim. Eles eram de um partido doutrinário do judaísmo, muito leal às leis de Moisés. Esse partido, gente, não é partido político, não.
Não existia, né, democracia na época. Partida porque tinha um grupo, tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinham grupos, tá? Não é tão simples. A gente lê e pensa assim, nossa, todo mundo pensava igual, todo mundo seguia a mesma coisa. Gente, onde tem gente, cada um pensa de um jeito. Tinham seus entendimentos da lei, eles interpretavam igual hoje. Tem igreja batista, tem igreja tradicional, tem igreja pentecostal. Então, são interpretações diferentes da palavra. Isso acontecia lá. Os fariseus, eles eram um partido doutrinário. O que que é isso? Um grupo que ensinava uma doutrina dentro do que eles entendiam do judaísmo. Eles eram muito leais às leis de Moisés. Então, assim, Jesus espera que Nicodemos entenda o que ele está falando, tá? Eles começaram. Aí, o que que vai acontecer? Vai começar a acontecer alguns problemas. Eles vão começar a exagerar no cumprimento da lei. Como a Bianca falou, os religiosos, eles vão se tornar religiosos demais. E com isso, eles vão começar a confiar na sua própria obediência à lei, se tornando apenas religiosos e não os fariseus que deveriam ser. Eles vão ficar exagerados demais, eles vão ficar tão exagerados que vão começar a criar algumas proibições que não existiam. Que se pegasse lá na lei de Moisés, não tinha nada disso. Eles vão começar a proibir muita coisa, a proibir coisas no sábado que não eram proibidas. Eles vão criar um monte de coisa. Eles diziam, uma das coisas que eu li é que eles diziam, ensinavam que a mulher não podia se olhar no espelho no sábado, porque ela poderia ver um fio de cabelo branco, deixa eu até esconder os meus, e querer dar um jeito nesse fio de cabelo. Então ela ia acabar trabalhando no sábado. Então era melhor que ela não se olhasse no espelho. Isso não está na lei de Moisés. Então eles começam a exagerar no ensinamento, começam a ficar, como a Bianca falou aí, religiosos. Mas Nicodemos, ele era um fariseu respeitado. Ele vai se encontrar com Jesus à noite. Vai aí na sua Bíblia. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Alguns entendem que Jesus e ele, indo se encontrar à noite, era porque Nicodemos estava encontrando com Jesus nas escondidas. Mas a gente não pode ter essa certeza. Talvez fosse o melhor horário para encontrar com Jesus. Um horário onde não tinham pessoas em volta de Jesus, um horário onde Nicodemos também não estava nos afazeres dele. Então a gente não sabe afirmar se esse encontro à noite, por qual motivo foi à noite, tá? Esse encontro. Se foi porque Nicodemos não queria ser visto com Jesus, mas era um pouco improvável, porque a gente vai ver aqui que não só Nicodemos, não só esse fariseu Nicodemos, mas outros já sabiam que Jesus estava ensinando da parte de Deus, tá? Pode não ser porque queria se encontrar às escondidas, pode ser apenas porque foi o horário que deu para se encontrar. Então a gente não sabe dizer. Por que que a gente sabe, consegue saber aqui que Nicodemos e outros fariseus, outras pessoas, sabiam que Jesus ensinava da parte de Deus? Vai aí, olha, versículo 2. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Então ele tinha entendimento e estava esperando que Jesus vinha da parte de Deus. Ok? Deixa eu passar aqui, vamos lá. Nicodemos, ele tinha um pensamento fariseu. Então ele achava que as obras dele podiam salvar. Quantas vezes, né? A gente quer fazer mais e mais, mais e mais e mais e mais e mais, achando que o que a gente faz é o que vai resolver. Lembra que quando a gente estudou Romanos, algo muito importante que a gente precisa guardar no nosso coração e na nossa mente é o seguinte: nós fazemos boas obras porque nós já fomos salvos.
E essas boas obras já foram preparadas por Deus antes da fundação do mundo para que a gente pratique essas boas obras. Então, mesmo depois de salvo, como nós somos, já somos salvos em Cristo, amém? Nós somos salvos em Cristo Jesus, porque o sangue dele nos comprou. As boas obras que nós praticamos não vêm porque por mim, vem porque eu recebi do meu Salvador, aquele que me salvou, aquele que te salvou. Você faz boas obras por causa daquele que te salvou. Então, não é por causa das boas obras ou do muito fazer que nós somos salvos, ok? Nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, vem de Deus, é dom do nosso Senhor Jesus. Ele nos deu, ok? Então, é de graça, mas não foi de graça. Nós não pagamos com obras, mas para Jesus não foi de graça, porque ele entregou sua própria vida. Mas Nicodemos pensava, como os fariseus da época, que quanto mais na lei, quanto mais certinho, quanto mais ali na linha eu fizer, aí sim eu tô salvo. Quanto mais na linha, mais correto eu andar, aí sim eu tô salvo. Nós temos o entendimento que exatamente a coisa está fora de ordem aí. Ordem cronológica. Eu faço melhor e tenho prazer em obedecer, porque primeiro eu fui salvo, ok? Quando a gente tem esse entendimento, a gente não fica com um fardo de que, ai, Senhor não vai me aprovar. Jesus não vai me aprovar. Ai, ele vai me castigar. Ah, Jesus não vai me abençoar porque eu não mereço. Jesus não vai me curar porque eu ainda não consegui perdoar alguém que me ofendeu. Estou num processo de eu perdoar ainda. Seja lá qual for, não consigo. O Senhor não vai fazer porque eu não fiz. Não, o Senhor já fez, ele não depende de mim. Ele é autossuficiente, ok? Deus é autossuficiente. Jesus já fez. Por que que eu faço? Porque eu faço as obras que ele preparou para mim antes da fundação do mundo. Eu, sendo salvo em Cristo, eu recebo essas obras, por isso eu tenho obrigação de praticar, porque eu recebo dele. Aí, quando eu tenho esse entendimento, quando eu erro, quando eu peco, quando não sai perfeito, eu não vou me culpar e não vou dizer Jesus não vai me aceitar, porque não é pelo que eu faço. Com esse entendimento, Nicodemos, ele queria fazer tudo certinho, ele e todos os fariseus exageravam nisso. Gente, ninguém é salvo pelo que faz. Somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Nos tornamos pessoas cada vez mais moldadas por Jesus, porque ele nos salvou. Por isso. E devemos procurar essa mudança sim, mas entender que não é a obra que vai nos salvar. Isso é importante, ok? O que que vai acontecer? Olha aqui, vamos lá. Nicodemos faz uma pergunta, né? Na realidade, Nicodemos faz uma pergunta, não. Volta um pouquinho aqui. Nicodemos faz uma afirmação. Vamos consertar aqui. Ele faz uma afirmação, depois a gente vai ver a pergunta. Versículo 2. Nicodemos, né? Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos, olha que eu falei, não só ele sabia, está no plural. Sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Ele faz uma afirmação. Só que nessa afirmação, Jesus dá uma resposta. Versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus vai direto no cerne da questão. Vai direto, um tiro no alvo, no coração de Nicodemos. Ele fala assim, ó, tem que nascer de novo. O esforço que você está fazendo não vai adiantar em nada. As obras que você está praticando não vão resolver. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos não vai entender. Jesus está usando uma
linguagem metafórica, quer dizer, um símbolo. Esse de novo aqui, quando fala assim, não nascer de novo, também pode ser traduzido não nascer de cima, do alto, tá? Tem essas duas traduções. Não nascer do alto, quer dizer, esse novo nascimento só pode vir do alto. Esse novo nascimento só pode vir de Deus, não vem das obras, não vem do que eu faço, tá? E ele diz aqui no versículo 4: perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Nicodemos era um homem doutor da lei, conhecia tudo de Bíblia, era o cara, mas ali, quando ele topa com Jesus, ele toma uma banda e não entende nada. Jesus vai direto: olha, tem que nascer do alto. Suas obras não vão resolver. Ele não entendeu, ele levou assim no pé da letra. Por que que ele leva no pé da letra? Porque ele estava levando a lei toda ali, ó. Não, tem que ser. Não pode olhar no espelho no sábado, mulher, senão você vai querer trabalhar. Ele estava ali achando que essas obras, ele leva ao pé da letra. Ele fala: como que vai voltar para a barriga da mãe? Aí Jesus responde para ele no versículo 5 assim, ó. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aí Jesus vai complicando mais. Ser lavado na água e nascer do Espírito. Versículo 6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Jesus diz para ele: nascer como ser humano da carne, fica sendo carne. Mas agora você precisa nascer do Espírito. Tem que nascer do alto. Quando Jesus fala para ele nascer da água, Jesus está dando pistas para ele entender. Lembra que ele é um doutor da lei? Quando a gente estudou Êxodo, falou muito sobre lavar da água. Falava de vestes limpas, a gente, quando estudou Êxodo, em Romanos fala também. A água simboliza, né? E os judeus, eles têm esse hábito de lavagem das mãos. Então, era para Nicodemos ter pescado ali, lavar, né? Nascer da água, vai ser lavado, vai ser purificado. Então, Jesus está falando do espiritual, ele não está falando de voltar na barriga da mãe e nascer de novo. Tem que ser da água e do espírito. No versículo 9, pergunta a Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Jesus não fala com ele como fala com outra pessoa. Ele está falando com o mestre do assunto. E não conhece essas coisas? Asseguro-lhes que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Olha Jesus usando de novo o Filho do Homem. Por isso que a gente precisava voltar, tá? Versículo 14. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente do deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Jesus vai dar uma aula de teologia extraordinária para Nicodemos. E a gente vai continuar estudando essa conversa dos dois na semana que vem. Vou deixar você com gostinho de quero mais, de uma aula de teologia, de profundidade da palavra, de alguém que pensava saber
encontrando alguém que realmente sabe, que é o nosso Senhor Jesus. Aquele que serve a Jesus nasceu da água e do Espírito. Nós precisamos entender que as nossas obras não nos salvam. A gente tem hora que confunde. A nossa agitação, o nosso capricho, o nosso cuidado tem que ser por amor. Obediência por amor, por puro amor. E não para ser salvo, porque nós já somos salvos. É difícil onde a gente vive uma realidade que tu tem um preço, mas a alma, ela tem valor, ela não tem preço. Jesus pagou tudo, tudo pela sua vida. Você já recebeu Jesus como Salvador, você já está salvo. Minha irmã, mas eu ainda cometo uns pecados, eu ainda me enrolo numa coisa, me enrolo em outra. Eu perco a paciência, eu faço isso, eu faço aquilo. Você é um ser humano como eu e você. Nós precisamos não nos contentar continuar como nós estávamos. Nós não somos mais os mesmos. Mas a obra que nós fazemos hoje não nos salva, porque salvos nós já fomos, através do sangue de Jesus. Amém? Guarde no seu coração essa semana. Glória a Jesus. Obrigada, Simone. Glória a Deus. Guarda no seu coração. Praticamos as boas obras porque somos salvos, mas não somos salvos por causa delas. O Senhor Jesus nos transforma. É necessário nascer de novo. Se alguém que vai nos ouvir não nasceu de novo, é momento de você receber Jesus por Salvador e dizer: Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha alma. Entendo que eu preciso nascer de novo para que eu possa ser salvo. Se você, ao ouvir essa gravação, não tiver recebido Jesus por Salvador, apenas creia nele. Creia que ele é o Filho de Deus. Creia que ele te salvou. Se você quiser, você pode botar um comentário, entrar em contato conosco e a gente vai orar por você. Gente, se você tiver pergunta, por favor, compartilhe conosco. Muito obrigada. Muito obrigada, porque o Senhor tem feito grandes coisas nesse lugar. Alguém tem alguma pergunta para fazer agora? Glória, eu tenho uma pergunta. Oi, Oi? Bianca. Eu tenho uma pergunta. Passa. Ô, querida, nessa época que Jesus entrou no tempo dele, deu aquele surto nele lá, claro, né? Uhum, O zelo do Senhor. é, Às vezes eu fico pensando, quando a gente vende alguma coisa na igreja, eu sempre achei isso muito errado. A gente ter alguma coisa na igreja vendendo, né? Por exemplo, a uhum, cantina ou alguma coisa, né? Por exemplo, esse final de semana a gente teve, né, a jaqueta estajando, outras coisas, livros, essas coisas. Eu uhum. gostaria de saber, assim, aos olhos, né, da liderança, como que isso é visto, porque quando eu vejo isso, eu lembro dessa parte aí. Se bem que a gente não age como eles agiam antes, né? A gente não age, porque realmente a nossa casa é uma casa de oração. Mas como seria assim no pé da letra? É contra, é a favor, ou nesse tempo de hoje? Como seria? Quando se faz o que está ali a revolta de Jesus não foi por causa de algo, um comércio comum, algo que estivesse abençoando ou ajudando alguém, algo que Uhum, estava contribuindo para a obra do Senhor. A revolta de Jesus ali, a ira de Jesus, foi por a falta de respeito com o templo, porque eles estavam tirando lucro, ganhando, negociando, usando as leis que o próprio Deus deu a Moisés como desculpa para negociar, né? Para ganhar hum. dinheiro. E eles usaram, adaptaram toda uma situação para fazer do lugar ali um jeito de ganhar dinheiro. Eu entendo que hoje isso se encaixa quando a igreja é corrupta. Ah, entendi. Quando a gente está, porque a gente vê muito, infelizmente, né, que as Uhum, pessoas vão perdendo o temor e há a corrupção na igreja, onde o dízimo é desviado, é onde a verdade. pessoa vai lá e você não sabe nada da vida dela e a Uhum, gente coloca.
algumas igrejas, né, por falta às vezes de cuidado, Discernimento, né? né, de maturidade, às vezes não por mal, dá oportunidade para pessoas é, é, levarem algo, pregar e não sabe como a pessoa vive e vai vendendo ali, chega ali só para ganhar o dinheiro do livro, ou da Uhum, da entendi. sua pregação, do que foi, some, desaparece, a gente não tem nem ideia de quem é a pessoa, e ela foi ali só para sugar o dinheiro das pessoas e ir embora, e não Usou tem aquele nenhuma momento, né? referência dela, né? Entendi, entendi. Hoje, ali na Ok, igreja, por exemplo, né, a missionária Janaína, ela é da igreja, é uma pessoa que investe no reino, uma isso. pessoa que faz aquilo para a obra do Senhor, com uma Uhum, cantina, geralmente é arrecadação para a casa do Senhor ou para abençoar alguma família em necessidade, amém. É isso né? aí. É, é É desse verdade. jeito. Pessoas que já foram de fora lá e que venderam seus livros, são pessoas que vêm especificamente para um evento da Uhum, igreja e que a igreja conhece e que vai trazer uma palavra, né? Então a gente compra os livros para abençoar essa pessoa porque ela teve um gasto para ir para lá. uhum, isso. Agora, quando é um simples comércio e uma alteração da realidade ali para você ganhar alguma coisa disso, eu acredito que encaixa perfeitamente dentro do que está aqui na palavra. Entendi. Sim, Obrigada, querida. É nada, o isso aí presbítero mesmo. Johnny quer dar um exemplo. Alguns líderes de igreja que se titulam pastores usa a fraqueza dos membros para o seu próprio lucro, usa a fragilidade da igreja, os seus próprios benefícios, o seu próprio lucro. Então, ele está usando a igreja para o seu Eu bem não tô ouvindo, Val. próprio. Eu vou traduzir aí, Ah, peraí. tá bom. Traduzir não, vou repetir. Os seus bens próprios, mais ou menos o que está escrito ali. O sacerdote, vamos dizer, daquela É igreja. quando os líderes, ele está falando um exemplo para ele, seria que ele está dando aqui, quando os líderes da igreja usam da Fragilidade, fragilidade, inocência. a inocência das suas ovelhas para tirar lucro, né? Aham. É sim, faz Isso, sentido mesmo. é o que acontece. Então, assim, Obrigada. As igrejas o que refletem acontece hoje nas igrejas que a gente vê em muitas igrejas, infelizmente, É verdade. onde a presença de Deus já não está mais, né? Isso Infelizmente. Quando a mesmo. presença de Deus está, existe um temor, Aham. né? E vai haver alguém que vai se levantar, o Senhor vai usar um profeta para botar a igreja no prumo. Aleluia. Mas Amém. quando a presença de Deus não está, o que que aconteceu ali, né? Jesus chegou. A presença de Aham. Deus chegou, não estava ali, mas o próprio Deus chegou. Quando ele chegou, ele botou a coisa no prumo. Não, aqui não vai Verdade. ser assim, né? Porque é a casa Amém. do Pai. Amém? Obrigada, querida. Obrigada. Nada? Mais alguém? Glória a Jesus? Não é uma pergunta, mas normalmente também, quando acontece assim da igreja ter essa postura, né, de desonestidade ou de tirar proveito, né, da fé, né? Mas normalmente o que que acontece? Não se prega a palavra. Aí é aquela igreja de um número muito grande, muito Sim, expressivo, e aí é mais fácil tirar proveito, porque como eles não têm conhecimento da palavra, eles não questionam, verdade. né? Eles não questionam. Então, assim, são alvos fáceis. Estão ali, né, ouvindo aquele louvor que emociona, né, assim, superficialmente, e a igreja fica cheia, e ali eles conseguem tirar muito proveito de uma grande quantidade de pessoas em massa, porque todos que vão até ali estão frágeis, né? Então, foi levado ali Exatamente. por um milagre, ou, né, tá buscando algo. Então, são pessoas vulneráveis, né? Então, quando não se prega também no púlpito a palavra de verdade, não se incentiva a ler a Bíblia, né? A ter esse esclarecimento aqui que tanto, né, a igreja hoje incentiva a gente vir participar do discipulado antes do culto, participar desse estudo nas segundas-feiras, porque isso daqui faz com que a gente não seja enganado. Qualquer coisa que amanhã ou depois a gente vê que não está dentro, né, do que está na palavra, a gente mesmo, né, em qualquer lugar a gente sabe identificar, né, o falso do verdadeiro.
Sim, a gente Então, aprende a examinar a palavra, né? uhum. A gente Então, precisa, normalmente, isso é importante. A palavra diz que por falta de conhecimento o povo perece. E muitas vezes a gente não tem conhecimento por pura preguiça. uhum. Por pura preguiça. Hoje o conhecimento está muito acessível. Claro que a gente precisa saber qual conhecimento que a gente vai buscar, né? Mas Uhum. está muito acessível. Então, muitas vezes, por pura preguiça, a gente é enganado. Depois a gente quer reclamar, né? A gente não tem um hábito nem de ler a Bíblia, quanto mais procurar entender. Aí a gente é enganado. É a cultura fast food, né? É rápido, vou lá, recebo, vou embora e durante a semana eu sigo minha vida. Vou lá no domingo, o que me der eu como. Vem pronto, peço, vem um pacote, eu como, tá tudo bem. Agora, preparar a comida, toma tempo, né? Toma tempo. Amém? Mais alguém? Glória a Jesus. Pode orar, Fabiana, agradecendo, por favor? Amém, Jesus. Glória a Deus. Senhor Jesus, eu te recebo, Pai. Eu te recebo hoje na minha vida como o único e suficiente Salvador. Oh, Jesus, eu te agradeço, Pai. Te agradeço por esse ensino, te agradeço, Pai, por esta palavra, te agradeço por cada dia mais, Pai, nós temos oportunidade de te conhecer, de ter intimidade contigo. Obrigada, Senhor, porque todos os dias aqui, Senhor, vale tanto a pena. Todas as segundas, as feiras, ó Deus, que o Senhor tem, Senhor, preparado cada dia, Senhor, um prato diferente, um alimento diferente, com nutrientes diferentes, com vitaminas diferentes. Pai, que esse alimento ele venha, Senhor, nos fortalecer, nos dar ânimo. Senhor, que esta palavra, Senhor, que foi ministrada hoje, que assim como aquele homem, ó Pai, que tanto conhecia das leis, mas que quando se deparou com Jesus de verdade, Pai, ali ele não foi mais o mesmo. Que nós não sejamos mais nós mesmos, mas que sejamos, Pai, diferente. Que sejamos, ó Pai, realmente, Pai, imitadores de Cristo. Oh, Senhor, eu te agradeço pela vida da Val, pela família dela, pelo sim dela, por todas as batalhas que ela venceu, Pai, para estar aqui. Deus, nós te agradecemos, te louvamos pela vida de cada um, Senhor, que venceu o cansaço. Obrigada, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigada, Diaconisa Fabiana, Diaconisa Dineia, Simone, a Bianca, pastora Simone, pastor Newton, o Anderson lá do Brasil, Deus te abençoe, minha filha Ana, Clarice também do Brasil, missionária Tereza, o diácono Johnny, o presbítero Johnny. Glória a Deus, gente. Deus abençoe vocês. Bom descanso, que o Senhor renove as suas forças. E o nosso irmão Otávio também estava agora há pouco aqui, já saiu. Tchau, gente. Até segunda. Bom descanso. Fiquem com Deus.